Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Palácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. A gente segue ali com algumas entrevistas com vereadores reeleitos e também novos vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 e nesse momento a gente recebe o Bruno Raduns, o Bruno do Almayer, que foi eleito para o seu primeiro mandato entre 2025 e 2028. Ele vem para falar um pouquinho sobre a sua história e suas perspectivas para esse mandato. Bruno, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Bom dia, Kelvin. Eu que agradeço o convite. Sempre tenho acompanhado o site Toledo News, tanto vídeos como a escrita. Quando vim aqui disponível a contar um pouquinho da minha história, das minhas propostas, por que entrei na política. Muitas pessoas me fazem essa pergunta, né? É interessante estar aqui. Agradeço desde já o espaço. Bruno, antes da gente entrar mais na questão política efetiva, que é o papo central dessa conversa, se você puder falar um pouquinho aí para quem ainda não te conhece, para quem está te conhecendo, um vereador eleito pela primeira vez, Certo. quem é o Bruno Raduns? Eu cheguei aqui em 1971. Tenho 61 anos, vim com a minha família, meu pai e minha mãe na época. Meu pai veio trabalhar na Copagro, minha mãe veio trabalhar na Loja Gaúcha. E de lá para cá vim construindo a minha história. Estudei sempre em colégios públicos, tive a felicidade de ter ótimos professores. Aos 14 anos consegui ingressar no Banco do Brasil, que foi minha grande escola de vida, né? Banco do Brasil, devo muito às pessoas que comigo conviveram, meus grandes mestres, eu sempre chamo que são meus mestres, né? Posteriormente, migrei para a Dipema Auto Center, hoje não existe mais, lá onde é que a droga raia, na Parigô de Souza, em frente à rodoviária, esquina da rodoviária. E lá foi mais 12 anos de aprendizado com o seu Justino Ló, falecido, meu ex-sogro, uma pessoa extraordinária com quem eu aprendi muito de vida. Depois dessa passagem aí, depois do falecimento dele, eu fui convidado pelo Beto do Almayer a ingressar no supermercado Almayer. Isso foi em 2004. Então são 20 anos e 6 meses à disposição da empresa do Almayer Supermercado, onde construí uma vasta legião de amigos, conhecidos, enfim, que me levaram a me candidatar. Me pergunto por que eu me candidatei. Na realidade, no pleito anterior, fui candidato, fiz 949 votos, faltaram 41 votos. Mas aquela questão da proporcional e tal, acabei ficando como o primeiro suplente. Chegou a hora de eu retribuir que a cidade de Toledo, aos cidadãos, todo aquele carinho que minha família recebeu quando aqui chegou. Foram momentos assim muito importantes. A gente criou a nossa história aqui. Hoje tem um irmão que é médico em Curitiba, estudou aqui, trabalhou no Hospital da Logli, no antigo Hospital da Logli, e hoje é nefrologista, um dos principais nefrologistas lá da Santa Casa. Então, assim, eu tenho muito orgulho em dizer que eu estou entrando na vida política e pública para justamente retribuir um pouquinho daquilo que eu aprendi nos 61 anos de vida. Qual que é a avaliação que você tira dessa última campanha, da sua caminhada até a eleição? Você fez ali na casa dos 900 votos na eleição anterior, acabou, como você disse, ali por 40, pouco mais de 40 votos, ficando fora. Dessa vez superou os 1.000 votos e conseguiu se eleger. E assim, quando você fica muito próximo de uma eleição, como ali 40 votos, pode ter os dois lados. Ou você fica ali, tem uma confiança a mais para seguir uma caminhada, para se eleger depois, como foi o seu caso, mas também pode haver a decepção, né? Como que foi esse caminho para conseguir trilhar o caminho ainda para conseguir a eleição agora? Exato. Eu lembro que na outra eleição a gente teve um atrapalho da pandemia. Se não me engano, a gente estava lá no foco da pandemia, né? Então foi mais difícil aquele contato corpo a corpo e tal. E faltaram 41 votos. Fiquei em 10º lugar. Veja a ironia do destino, né? Fiquei como o primeiro suplente. Daí não foi possível a pessoa que estava no meu lugar como vereadora no caso, ela não conseguiu espaço lá para ceder o período lá para mim também ter entrado no mandato anterior, pelo menos ter o gostinho, a experiência de registrar meu nome lá. Mas tudo bem, veio esse pleito. Aí nós conseguimos sair à rua, aumentamos nossa votação, foram 1.094 pessoas que confiaram em mim. Foi uma disputa muito acirrada, porque tinha muito candidato. A gente percebeu assim que
Aonde você ia, tinha candidato em tudo que é bairro, tinha 2, 3 candidatos, então foi muito difícil. No interior, principalmente, eu participei dos comícios que o Costenaro ia sempre à noite, né? Cada noite tinha marcado um compromisso em algum evento, em alguma localidade. A gente via assim, era uma prefeita, uma apresentação, todos os vereadores, cada localidade tinha 3, 4, 5, até 5 candidatos. Então isso daí ele dissipou muitos votos. Foi uma eleição muito difícil. Eu digo assim, o camarada conseguir hoje se eleger como vereador é quase que nem um vestibular, porque a proporcionalidade é grande, né? Então, digamos, eu saí muito feliz dessa campanha. Tive apoio do Altamir, do Edson, do Jesus, muitas pessoas que andaram caminhando comigo. Foi uma campanha humilde, extremamente humilde. Não recebi doações do partido, não recebi pouco. Se for olhar lá dos candidatos eleitos, fiz minha campanha com 3.000 que eu ganhei de uma doação particular. Então, quer dizer, fui na sola do sapato mesmo. Então, nós visitamos locais que, Kelvin, confesso a ti, eu não conhecia aqui em Toledo, né? E a campanha mesmo em si, você tem que sempre levar em foco o seguinte: a política, ela é tanto para a cidade como para o interior. Todos somos toledanos, né? Então, eu vejo que no interior tem muitas necessidades, o pessoal tem muitas reivindicações para serem feitas. Até conversei com o Beto Luniti, o nosso atual prefeito, falando para ele: Beto, eu fiz minha campanha da minha forma de ver as coisas, eu sempre falo de forma propositiva. Em momento nenhum critiquei sua campanha, aliás, seu mandato, mas falei de coisas que nós podemos melhorar. E nisso ele concordou plenamente comigo. Realmente, tem muitas coisas que nós podemos melhorar. Vou citar um exemplo aí no interior. Nós temos uma malha viária do interior muito grande, já 300 e poucos quilômetros. Ótimo. O problema são os acessos para as propriedades que têm que ser melhoradas. Então foi uma reivindicação que eu percebi na maioria dessas reuniões do interior, que o pessoal reclamava justamente desse acesso para suas propriedades. Alguns metros a mais de asfalto resolveria o problema. Então, assim, necessidades tem muitas. Eu tenho já uma agenda praticamente cheia de coisas que as pessoas vêm até mim, vêm parabenizar. Eu quero te dar uma sugestão, faça isso, faça aquilo. Então, assim, vejo que há muitas coisas a serem feitas e o Mário Costenaro certamente está escolhendo seus secretários, vai ter bastante trabalho. Administrar um município de 160 mil habitantes não é fácil. Temos que pensar muito não só no crescimento, mas especialmente no desenvolvimento. Acho que é uma peça-chave, uma palavra-chave: desenvolvimento. É dar condições a esses 160 mil habitantes que aqui estão. E aonde que você cria isso? Através de mecanismos, através do poder legislativo, através do poder executivo, ou o executivo manda para o legislativo, ou vice-versa. Enfim, são propostas que são mandadas, leis que são feitas, emendas, indicações, em que a gente pode melhorar as condições de vida dessa comunidade. Esse é o grande objetivo da política. Falando ainda da sua história, você é um cara muito ligado à cultura, é escritor. A gente conversava aqui no off, mais de 20 livros escritos. Se você puder falar um pouquinho dessa parte também, se a cultura deve ser um dos pontos que você vai olhar com mais carinho no mandato? Maravilha, Kelvin. É uma ótima pergunta. Eu comecei em 2004, quando eu saí da DPM Auto Center. Eu tive 6 meses de prazo em que o Almair estava sendo construído, em que eu resolvi escrever meu primeiro livro, O Poder da Autossugestão. É um livro de autoajuda. Vendeu no Brasil inteiro, graças a Deus, foi um sucesso já de primeiro. O segundo foi O Ciclo da Vida. Depois teve Crônicas da Madrugada, Leituras do Cotidiano, livros de crônicas que eu escrevia nos jornais, publicados aí nos jornais do Jornal do Oeste, Zero Hora de Porto Alegre, várias outras mídias que temos por aí, né? E aí surgiu a questão de pessoal me procurar para começar a fazer biografias. Escrever a história de pioneiros. E aí foi que eu conheci realmente a história de Toledo, pela convivência que eu tive. Veja só, Kelvin, 6 anos convivendo com o Dr. Avelino Campagnolo e 4 livros publicados. 4 livros, são 1.500 páginas. Uma pessoa que chegou aqui em 1956. Olha o aprendizado que eu tive, porque todo domingo eu tinha um encontro marcado com ele. Aí foi seu Arnoldo Bonen,
ex-vice-prefeito, foi prefeito na época também junto com o Duílio. Uma história magnífica, uma pessoa extraordinária, inclusive meu vizinho e toda a família mora lá ao redor. Teve também Hermes Antônio César, o camaleão do comércio, pai do César lá da São Jorge, um livro de mais de 500 páginas, uma pessoa que chegou aqui num momento muito difícil da história de Toledo. Ele veio só para acompanhar a irmã dele na mudança até Nova Concórdia, e acabou, hoje é Concórdia do Oeste, acabou ficando por lá, montou uma sapataria lá em Nova Concórdia, depois migrou aqui para Toledo. Depois já dei um salto maior, Fernando Collor de Mello, o mito. Fiz a biografia do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, um livro à venda aí no Brasil inteiro, que impactou meu nome na cultura. E atualmente trabalho tem o livro também do Lamartine Braga Cortes, que nós temos, eu e o Pitágoras em parceria temos feito. Ele está pronto, falta nós imprimirmos, que foi o primeiro dentista de Toledo, chegou aqui em 1955. Então você veja bem, conviver com essas pessoas, né? Convivi com o Dr. José Ivo Alves da Rocha, já falecido. Convivi com Egon Pudel, que foi ex-prefeito, ex-deputado. Então eu tive a felicidade, nesses 61 anos, em conviver com essas pessoas que formaram essa cidade pujante que nós temos hoje aí. Se a gente chegou até onde chegou, graças ao trabalho feito por todas essas pessoas, aos vereadores que também estiveram sempre à frente da Câmara, é um trabalho magnífico. Então a cultura, voltando a falar, a cultura para mim ela é fundamental. Assim como eu sei da onde eu estou vindo, sei a história desde dos seus fundamentos até hoje, eu sei para onde a gente deve ir. Então isso é um ditado que sempre levo comigo. Quem sabe de onde vem, sabe para onde deve ir. Ajudei também na confecção dos livros do Vitor Beal, sempre como organizador, como correção, fazia as correções. Vitor Beal é um profundo historiador de Toledo. Sérgio Erckert, o professor Boi também, vários livros publicados em que eu fui organizador. Marquinhos Xavier, treinador da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, campeão mundial. Fiz o livro da história dele. Então, como eu falei, atualmente trabalho no livro Sabino Campos, que foi 2 vezes nosso deputado estadual, uma pessoa de importância fundamental aí especialmente para a área da agricultura, porque ele chegou aqui em 1970, 71, veio para chefiar a Carpa, e de lá para cá Toledo se desenvolveu. Hoje tem o VBP, a gente pode acompanhar aí. Toledo é uma das grandes potências, né? E a cultura, assim como a educação, como o esporte, para mim são as molas mestres numa administração. Não que as outras não sejam importantes. Com essas 3 você consegue diminuir ou atenuar os problemas das outras. No esporte, por exemplo, um menino que vai lá para a escolinha, ele é doutrinado, professor com disciplina, vai pro taekwondo, vai pro judô, tudo com as suas normas, com as suas técnicas, uma pessoa que respeita o próximo. Um jogador de futebol, ele tem normas, ele tem treinador. Também temos a questão da educação. Através da educação, a Espanha, há 30 anos atrás, investiu maciçamente em educação. Hoje é um dos povos mais cultos da Europa. Basta quem viaja e sabe, pode comprovar o que estou falando. E a cultura, um menino, uma pessoa, um jovem que lê, que tem o hábito da leitura, não sai depredando prédios, não sai quebrando patrimônio público. A questão do esporte com a disciplina. É menos policiais na rua. Cultura, leitura. Uma pessoa que lê, está a par das coisas, ela está bem informada. Diminui a frequência aos postos de saúde. Diminui o número de pessoas que são envolvidas. Então, uma coisa é atrelada à outra. Por exemplo, a saúde. Normalmente a nossa saúde ela é só paliativa. A partir do momento que ela é preventiva, através na parte da educação, colocar matérias, disciplinas dentro da educação, lá com aquelas crianças, sobre como prevenir doenças, por exemplo, eu posso citar um exemplo, quando eu estudava no primário, começaram com as primeiras as vezes que eles pingavam gotas de flúor nas bocas das crianças para evitarem a cárie, que tinha um problema muito sério de problemas dentários, né? Hoje, já existe, isso já é norma, já está na própria água que é servida
Nossa Sanepar já tem a dosagem certa de cloro, de flúor, materiais químicos que colaboram justamente para a dentição ser mais saudável. Enfim, uma coisa entrelaça a outra. E se nós juntarmos essas três pastas, você pode ter certeza que se melhora muito uma cidade. Até nesse sentido e também nessa união desses pontos, você também como escritor, você entende que o incentivo às pessoas lerem, principalmente as crianças, os mais jovens, é um ponto importante para também disseminar a cultura e também para melhorar a educação das pessoas, falando principalmente aqui de Toledo? Com certeza. Como eu lido muito com jovens lá na minha empresa, eu percebo assim, o jovem hoje ele quer tudo muito pronto, tudo muito rápido. Por exemplo, o TikTok. São vídeos curtos. Parece que ali em poucos segundos ou minutos se resolve um problema. E o jovem imagina que o mundo aí fora é assim também. E quando ele entra para o mercado de trabalho, ele percebe que não é bem assim. E ele acaba desistindo muitas vezes, né? Mas se o camarada começar desde cedo, lá no colégio, pegar um livro, um tablet, alguma coisa, e pegar e ler uma obra, por exemplo, Machado de Assis, um Essa de Queiroz, estou falando de Monteiro Lobato, de autores brasileiros, são livros riquíssimos, em que a cultura aflora, em que você consegue dar uma noção de vida melhor a essas pessoas. A pessoa já tem um outro discernimento. Aí, como que eu posso te dizer, aonde que você vai medir a diferença de uma pessoa que lê e de uma pessoa que não lê? Uma pessoa que tem o hábito da leitura, isso é importante a quem está nos assistindo, a pessoa que lê tem à sua disposição em torno de 20 mil vocábulos, 20 mil palavras. E a pessoa que não lê, em torno de 12 mil palavras. Então, são 8 mil palavras a menos. Numa entrevista de emprego pode fazer diferença. No teu trabalho, até no teu próprio trabalho como jornalista. Enfim, a leitura ela é fundamental, ela te abre horizontes. Você viaja, muitas vezes você vai no outro lado do mundo sem precisar dar um passo. Você viaja pela imaginação, lendo um livro. Então, a cultura ela é fundamental. E dentro da cultura, eu penso que nós precisamos valorizar muito os artistas locais. Eu vi que teve um chamamento agora para bandas de Toledo, artistas, cantores. Por exemplo, Gilmarzinho, cantor. Já é no primeiro, segundo, terceiro título que ele conquista esse ano a nível nacional. Nós temos a banda Jump Session. Temos diversas outras bandas, esses rock de porão, bandas de porão. Artistas locais que precisam muitas vezes de um incentivo. E a prefeitura normalmente quando traz para final de ano, shows, alguma coisa, paga lá show lá de 300, 400 mil, talvez não no Quinto Toledo, mas as prefeituras em si. Traz lá um exemplo, um Gustavo Lima, 400 mil reais. Beleza, vamos cadastrar todos os nossos artistas e pagar um cachê. A prefeitura para faz uma licitação e paga um cachê para esse pessoal, para incentivar eles crescerem. Nós temos muitos artistas importantes aqui em Toledo. Então a cultura não só na música, mas na pintura. Nós temos a Heidi Brown, que lançou agora recentemente seu documentário, uma pessoa extraordinária. Quem for visitar o ateliê dela, você sai impressionado. São essas manifestações culturais. Toledo, por exemplo, na parte de livros, nós temos mais de 400 livros publicados aqui em Toledo. Nós temos uma academia de letras, que eu tive o privilégio em 2011, se não estou enganado, fui o presidente, primeiro presidente, e um dos sócios fundadores, junto com Ondine Derauer, Luiz Alberto Costa, Vitor Beal, expoentes, Moema, Vieser, Elga Vieser, Lucrécia Welter Ribeiro, que hoje é presidente, pessoas que são expoentes na literatura em Toledo. É um celeiro de escritores e de grandes obras, né? Então, a cultura ela é fundamental para o município. Teatro, peças de teatro, incentivos, escolas. Eu passo todas as vezes que eu passo na Casa da Cultura, eu lembro que na inauguração dela, você era bem mais novinho do que eu, Kevin, na inauguração dela eu recebi uma premiação num concurso de redação sobre erosão e conservação do solo. E o mesmo prédio que está lá continua até hoje. Isso foi lá na década de 70. Então você imagina, ali nós temos uma quadra inteira
replica aquele prédio ou triplica, constrói mais 2 prédios. A construção para um município hoje é coisa tranquila, tem as verbas federais para isso. Triplica aquele espaço. Aquela construção constrói mais 2 iguais. Coloca lá todas as oficinas de violão, de guitarra, enfim, contação de contos, de ensinamento à escrita. Você pode dar cursos para pessoas aprenderem a escrever textos, produzir textos. Enfim, tem uma finalidade infinita. Se tu ampliar aquele espaço, e terreno tem, por falta de terreno não tem. E as árvores, pelo que eu vejo lá, a maioria já estão adoecidas, tiveram que derrubar algumas porque estavam já gerando risco, né? Então a Casa da Cultura ali para mim seria o ponto crucial dentro do município, a ampliação dela, a expansão, trazer todos aqueles cursos que muitas vezes tem que locar espaços para serem ministradas as aulas. Você pode ter tudo isso num conjunto. Ficaria um trabalho assim excepcional. Então o Mário Costenaro, nessa administração, ele que é um arquiteto e urbanista, poderia muito bem projetar, e ele também é muito afeito à cultura. Tenho certeza que ele vai dar uma atenção muito especial a isso. Você citou bastante essa questão do contato que você teve tanto na área cultural, com vários expoentes da cultura local, e também figuras políticas, figuras públicas, que você chegou a escrever obras contando a vida dessas pessoas. Esse contato com todas essas pessoas, você acha que te dá uma experiência, uma bagagem maior para chegar bem preparado na Câmara a partir de 2025? Com certeza, cara, com certeza. Conviver com certas pessoas, você aprende demais. Por exemplo, o doutor Avelino Campanholo, eu ia todo domingo, das 9h30 às 11h30, eram 2 horas de aula que eu tinha com ele. Não eram entrevistas, eram aulas que ele estava me dando, em que eu transformei em livros. E assim foi com os demais. É um aprendizado, como que o prefeito, por exemplo, o doutor Avelino Campanholo foi prefeito municipal. Como que ele fez para arrumar essas estradas que nós tínhamos aqui na região, o acesso até a BR-277? Como que eles fizeram? Como que foi feito? Então você tem com isso ferramentas para entender, quem entende a história do jeito que foi construída Toledo, né? Hoje o jovem tem aí tudo, asfalto até na frente da sua casa, tem internet, tem Kaique, tem um monte de outras benesses, né? Tudo pronto. Mas não sabe a luta que foi para se chegar até aqui, né? O próprio Sabino Campos, quando deputado, hoje nós estamos com a inteligência artificial trabalhando na lavoura, sendo útil à lavoura. Antigamente a fiscalização, volto falando um pouco do seu Sabino, fiscalização ele ia em loco, fiscal do Banco do Brasil ia vistoriar as lavouras, ele tinha que percorrer quilômetros e quilômetros para detectar ferrugem, problema de defasagem de calcário, do solo em si. Hoje você faz com drone. O drone ele mapeia de cima e te diz aonde que você tem que aplicar veneno especificamente. Então essa evolução toda que tem foi graças a todo esse pessoal que passou por aí, né? Então isso daí me municia de informações para justamente estar lá e entender quais são as necessidades atuais da população. E eu percebo assim que nós temos 19 vereadores que foram eleitos, são vereadores de capacidade, tem de diversas localidades e de bairros. Eu acho que se for fazer um trabalho homogêneo em busca do prol do município, e eu sempre penso de forma positiva, jamais, a minha vida toda eu penso ela de forma positiva, eu creio que a gente pode fazer uma 18ª administração, a legislatura, né? Acho que nós podemos fazer um ótimo trabalho para Toledo. Temos pessoas capacitadas lá dentro, o corpo de funcionários da Câmara de Vereadores muito capacitado. Eu tenho ficado muito feliz nos contatos que eu tive até agora lá, Kevin, pela recepção que eu tive dos vereadores que lá estão, pelos funcionários, e acredito que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho para Toledo. Falando do próximo prefeito, do prefeito eleito Mário Costenaro, é do seu partido, do Republicanos.
Como que vai ser o seu contato com ele? Dá para dizer que você, além do outro vereador, É do o Ricardo Ricardinho, Santos, isso. que foi eleito também no partido, os Sim. demais vereadores da base, como que vai ser esse contato? Dá para dizer que vai ser você pode ser um parceiro do novo prefeito? Ah, com certeza, isso daí é fundamental, né? Sendo ainda mais sendo do mesmo partido, eu tenho o Lúcio que é do PP, então são todas pessoas conhecidas, pessoas amigas. A minha amizade com o Mário já vem desde quando ele chegou aqui em Toledo, sempre receptivo, sempre foi uma pessoa extremamente importante para a história do município de Toledo, um currículo que dispensa elogios, né? É uma pessoa extremamente capacitada, começa pelo Teatro Municipal, Cassiopar, a City, todos os lugares que ele pode, o Programa Oeste em Desenvolvimento, que ele capitaneou. Então ele é uma pessoa extremamente culta e com capacidade. E eu tenho certeza que a gente pode lá dentro da Câmara ser um elo de ligação. Vamos ter o contato direto aí de tanto eu, Ricardo, mas como todos os outros vereadores. O Mário é uma pessoa extremamente acessível. Então acho que a gente pode fazer um grande governo. Bruno, já encaminhando nosso bate-papo para a reta final, espaço aberto para deixar o último destaque dessa caminhada até aqui e também Certo? das perspectivas para o mandato. Eu inicialmente gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que confiaram o seu voto a mim. Prometo trabalhar muito. Um vereador, uma coisa muito importante, ele não vai lá para fazer aquilo que ele quer. Ele vai fazer para aquilo que as pessoas precisam que seja feito. Ele precisa ouvir a comunidade, tanto do município como do interior. Então, acho muito importante isso, é ouvir. Como eu te falei entre linhas aqui antes de nós iniciarmos, eu já tenho uma agenda lá praticamente cheia de todas as pessoas que vão encontrando, vão me passando sugestões. São sugestões que nós vamos analisar. Tem do meu assessor, chefe de gabinete, nós temos a equipe nossa lá e vamos estar encaminhando para o município. Então, agradecer essas pessoas que confiaram, prometo muito trabalho. Isso vocês podem ter certeza, né? Então, trabalho, dedicação. Estou indo com uma vontade muito grande para dentro da Câmara, baseada naquela experiência, 61 anos labutando aqui em Toledo. Uma bagagem interessante, conhecimento, a teia de contatos muito boa. No meu trabalho, eu transito muito pela prefeitura e órgãos públicos, então eu sei qual que é o mecanismo, como funciona, tudo isso daí. Existem certas dificuldades, mas que com o tempo a gente vai conseguir saneá-las e levar a bom êxito a nossa legislatura. Bruno, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a população de Toledo e região da sua história e também e das perspectivas para o mandato. Eu que agradeço, Kelvin, o Toledo News, que tem sido um órgão de comunicação tão importante para o nosso município. Tenho acompanhado diariamente, também tem no Instagram e tem que vocês continuem sendo propositivos, com ideias, com comentários positivos, em busca de um Toledo melhor. Vocês estão no caminho certo. Meus parabéns. Nós recebemos o Bruno Raduns, o Bruno Dalmayer, ele que se elegeu vereador para a legislatura 2025-2028. Ele falou um pouco sobre a sua caminhada, sobre a sua história e também as perspectivas e ideias para o mandato. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube, para ter acesso a tudo em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque nos ajuda demais. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais!